capítulo 11, versículo 1, diz a morte de Lázaro. Ora, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua mãe, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Porque o Filho de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais ainda 2 dias onde estava. Depois disso, aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Amém? Louvado seja Deus, glórias a Deus. Amado Deus e Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar nas tuas mãos essa palavra nesse momento. Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando vida, falando aos corações, Senhor, preparando os corações para ouvir a tua santa palavra. Deus, fala conosco, Senhor Espírito Santo, fala com a tua igreja, e que a tua palavra não venha voltar vazia, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. A palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 11, vai relatar a história de Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro tinha por irmã Maria e também Marta. Aleluias. E a Bíblia revela que Jesus amava tanto a Lázaro, como a Maria e como a Marta. Aleluia. Nós vemos que Maria, em outra ocasião, enxugou os pés de Jesus, aleluia, com seus cabelos, derramou perfume. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo uma ocasião onde os três, aleluia, tinham uma vivência, tinham uma amizade com o próprio Jesus Cristo. Mas a Bíblia revela que Jesus ele vai para uma terra distante, e nessa terra, aleluia, ele não está mais ali presente. Mas ali a Bíblia revela que Lázaro veio adoecer. Lázaro ficou doente. Lázaro ficou enfermo. Lázaro ficou, aleluia, com uma enfermidade. E aí, aleluia, os irmãos de Lázaro manda o recado para Jesus. Nos nossos dias seria diferente. Nos nossos dias seria uma mensagem. Nos nossos dias seria uma ligação. Mas na época, no tempo, não tinha isso. Eles mandaram um recado: vai lá, vai até Jesus e fala para ele que o seu amigo Lázaro está doente e é para ele vir para curá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E as irmãs de Lázaro não estavam erradas. As irmãs de Lázaro sabiam que precisava de Jesus para curar Lázaro.
Porém Jesus, ele quando ouve dizer, quando ouve o recado, ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nós vemos que Jesus, ele permitiu acontecer. Muitas vezes na nossa vida nós temos que entender o propósito de Deus. Talvez o nosso propósito de Deus na minha vida, na tua vida, não seja o mesmo propósito que Deus teve na vida de Lázaro. Mas muitas vezes pode acontecer algo inesperado na nossa vida, e nós clamamos por Jesus, mandamos chamar Ele para entrar em providência, para resolver a situação, e Jesus não chega no nosso tempo. Jesus não chega na nossa hora, porque o tempo determinado é Ele que determina. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender que o tempo não é o nosso tempo, o tempo trabalhar é de Deus. Então nós temos que esperar a vontade de Deus. Marta e Maria queriam que Jesus viesse logo. Jesus estava tão distante e ele não quis vir. Ele só mandou dizer: a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus estava falando para Lázaro. Então entenda uma coisa: tem coisa na nossa vida, muitas vezes tem enfermidade que não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas só que nessa palavra nós vamos ver que Jesus, quando recebe o recado, passa mais 2 dias naquela terra, naquele lugar. E aí depois de 2 dias, Jesus, ele fala para os seus discípulos: nós vamos ter que voltar para Jerusalém, nós vamos ter que voltar novamente, porque eu preciso despertar o meu amigo Lázaro, eu preciso despertar a Lázaro. E aí os discípulos dizem: mas se dorme, ficarás bem? Os discípulos pensaram que Jesus estava falando de um sono normal do ser humano, mas não. A Bíblia vai nos relatar que Lázaro, daquela enfermidade que Jesus falou que não era para a morte, ele veio a morrer. E agora, aonde fica Jesus? A palavra de Jesus, ela não cai por terra. O que Jesus fala, ele garante, ele cumpre. Louvado seja Deus. O que Jesus, ele fala, ele vela com a sua palavra para cumprir. E ele falou para falar para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E como pode? Agora Lázaro está morto. Lázaro veio a falecer dessa enfermidade. E aí, aleluia, sepultaram Lázaro no sepulcro. Aleluia, colocaram a pedra, como de costume, na gruta. Colocaram a pedra na boca do túmulo. Aleluia. Mas Jesus está dizendo, depois de 2 dias que, aleluia, Jesus está ali, contando com o tempo que levaram o recado. Jesus, ele está ali, e agora ele diz: eu preciso voltar para despertar Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos não entenderam, não compreenderam, mas logo Jesus revelou, logo Jesus falou: Lázaro está morto, e eu me alegro por não estar lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu permiti com que isso acontecesse para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tem coisa que Deus não vai chegar, Jesus não vai chegar no nosso tempo, Jesus não vai fazer do nosso jeito, porque senão nós seremos glorificados, porque senão a glória não será para Deus. Mas tem coisa que Jesus vai fazer no tempo dele, na hora dele, para que a glória seja para Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que entender que o tempo é de Deus, o tempo é do Senhor. É Ele que vai fazer na hora certa, no momento certo. É Ele que vai fazer. Aleluia. Então Jesus, ele volta depois de 2 dias do recado, ele volta tranquilo. E quando ele chega, aleluia, Lázaro já estava há 4 dias sepultado. O tempo passou. Imagina esses 4 dias de angústia,
esses 4 dias de angústia sem contar o velório. Louvado seja Deus. Não sei o tempo que passou ali no velório, mas ali a angústia de Marta, a angústia de Maria, a angústia da família de Lázaro, ter perdido um ente querido, ter perdido alguém da sua família. Louvado seja Deus. E agora, cadê Jesus? Que cara Jesus vai chegar até Marta e Maria? Porque, aleluia, elas mandaram chamar Jesus. Jesus não veio no tempo delas, Jesus não veio na hora que elas queriam que ele viesse, mas Jesus chegou tão calmo, tão tranquilo, porque é Ele que tem o controle da situação, é Ele que tem o controle, aleluia, da morte, do inferno, é Ele que tem, aleluia, todo o controle do céu e da terra na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chega tranquilo, e Marta vai ao encontro de Jesus. Marta vai ao encontro de Jesus e começa a dizer: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, assim como o Senhor curou outras pessoas, o Senhor teria curado Lázaro e ele não teria morrido. Aleluia. Ele não teria morrido. Mas Jesus disse: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não chegou no tempo delas, porque a glória era para ser de Deus, a honra era para ser do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro Jesus. Então Marta, aleluias, foi ali até onde está Jesus, questionou: Senhor, por que o Senhor não veio? Porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluias. Mas Marta ainda vai dizer: Senhor, mas eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, Ele pode concedê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele manda chamar Maria. Cadê Maria? Maria, cadê Maria? Maria ficou em casa. Maria estava ali triste, talvez sem força para vir ver Jesus, porque Jesus deixou Lázaro morrer, porque Jesus deixou acontecer o pior, mas Jesus estava no controle. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus, ele conhece todas as coisas. Louvado seja Deus. Então Maria, aleluia, está em casa, e Marta vai levar o recado: Maria, Jesus está te chamando. Eita glória. É importante nós entender essa palavra, que Jesus, ele chegou e não saiu correndo atrás de Maria, não saiu correndo atrás de Marta, não. Jesus chegou e ficou à distância da cidade. Jesus chegou e ficou ali à distância, para ver se Marta ia até ele, para ver se Maria ia até ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele chega na minha, na tua vida, mas ele quer que nós tenhamos atitude. Ele quer que nós abandonamos o pecado. Ele quer que nós deixamos tudo que não provém dele, aleluia, para que nós venhamos servir a ele em espírito e em verdade. Aleluias. Ele quer que nós deixamos o nosso ego de lado. Ele quer que nós abrimos mão do nosso eu. E ali Maria estava angustiada, talvez enraivada, talvez, aleluia, triste, decepcionada com Jesus. Mas Jesus disse: fala para ela vir aqui. Se ela quiser falar comigo, tem que vir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós, seres humanos, querer fazer cara feia para Jesus. Não adianta nós, seres humanos, querer dar um de bonzão. Não, nós temos que se humilhar. Nós temos que ir até Jesus, porque o que Ele falou, Ele garante. Se Ele falou que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, é porque Ele ia fazer alguma coisa. Aleluia, Jesus. Então Maria vai até Jesus e fala a mesma coisa. Aleluias. Disse a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
mas eu sei que o Senhor pode atender a tua oração. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Olha só, Jesus ele vai falar para Maria: Maria, o seu irmão vai ressuscitar. Imagina uma palavra dessa. Alguém que está morto há 4 dias, e Jesus chegar dizendo que vai ressuscitar. Aí Maria diz: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Maria até acreditou: eu sei que o meu irmão, no final dos tempos, quando o Senhor julgar, ele vai ressuscitar. Mas Maria não estava acreditando que seria agora, que seria logo. Jesus disse: não. Aleluia, Maria, aleluia. Não só no último dia, Jesus vai falar para Maria: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala para mim e para você: Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, aquele que crê em Jesus, não há de morrer eternamente, mas há de viver para todo sempre. Então é importante nós crer em Jesus. Então é importante nós servir a Jesus. Então é importante nós buscar a Jesus, porque nós teremos uma promessa que não vamos morrer eternamente. Passaremos da morte para a vida. Louvado seja Deus. Mas o propósito de Deus na vida de Lázaro era que ele viesse a ressurgir, que ele viesse ressuscitar, que ele viesse voltar à vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crê nisso, Maria? Jesus vai falar: Maria, tu crê nisso? Glória a Deus. Aí Maria diz: eu creio, Senhor, que o Senhor é o Cristo que há de vir ao mundo. Aleluias. Então, depois de falar isso, Maria, aleluias, voltou, foi para casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. Então nós vemos, meus irmãos, Jesus aqui falando com as irmãs, falando com Marta, falando com Maria. Depois disso, meus irmãos, Jesus ele foi até a gruta, ele foi aonde Lázaro estava sepultado. Jesus fala, aleluia, pergunta: onde está Lázaro? Levaram Jesus até lá. Quando chegou lá, Jesus, ele olha para a pedra e ele diz: removei a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele quer fazer um milagre, ele quer trazer de volta Lázaro, mas só que ele não vai remover a pedra, ele vai mandar tirar a pedra quem colocou. Aleluia. Tem pessoas que têm colocado pedra no sonho, nos projetos. Tem pessoas que têm colocado a pedra, que têm impedido de crescer espiritualmente, que têm impedido de prosperar espiritualmente, financeiramente, em várias áreas. Jesus não vai chegar tirando a pedra, ele vai chegar e mandar tirar quem colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Os seres humanos, as pessoas tinham colocado e sepultaram Lázaro. Jesus chegou dizendo: remova a pedra. E aí Maria diz: mas Senhor, já cheira mal. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus fala ali para Maria: Maria, eu já te falei que se crer verá a glória de Deus. Então Jesus ele orou ao Pai e disse: Deus, disse: Pai, eu te dou graça por não estar aqui. Eu te dou graça por não ter poder estar aqui, por não ter vindo, porque eu fiz isso, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluias. Mas eu fiz isso para que o teu nome fosse glorificado, para que o teu nome fosse exaltado. E aí Jesus ele chora naquele momento. Ele vê a aflição do povo. Ele, quando viu ali a situação, ele chora e se comove, porque Jesus ele, aleluias, ele permitiu tudo aquilo acontecer, mas Jesus ele se comoveu. E ele olha para o sepulcro
e ordena, e diz: Lázaro, sai para fora. Jesus, ele quando quer fazer um milagre, ele se ordena. Jesus quando quer curar, ele se ordena. Jesus quando quer ressuscitar, ele se ordena. Jesus quando quer mudar o cenário, ele se ordena, porque ele tem poder, a palavra dele tem poder. Deus tem o poder de fazer o impossível na minha e na tua vida, se eu crer, se você crer. Louvado seja Deus. Então Lázaro saiu envolto, enfaixado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Lázaro tinha sido enrolado em faixas para ser sepultado. E aí Lázaro ele vem para fora, todo enrolado, todo enfaixado. E aí Jesus desenrolar ele e deixar ele ir. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o inimigo tenha tentado te enrolar, talvez o inimigo tenha tentado te aprisionar, te paralisar, te lançar no sepulcro. Mas se Jesus ainda tem plano na tua vida, Ele vai mandar remover a pedra, Ele vai mandar tirar a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai chamar para fora e Ele vai desenrolar o que está enrolado, vai mandar desenrolar o que está desenrolado, porque Ele tem poder. Jesus falou que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então Ele garante o que Ele tem falado. Talvez você está aí, incrédulo, duvidando do poder de Deus, duvidando que Deus pode mudar a tua vida, duvidando que Deus pode mudar o cenário, a situação. Mas eu quero te dizer, essa situação que tu está vivendo não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa situação não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então creia, então confia, então acredita, porque Ele tem o poder de mudar cenário, Ele tem o poder de mudar situação, e o nome dele será glorificado. Se Jesus não chegou ainda com milagre, é porque Ele quer fazer algo maior na tua vida. Então somente não duvide, continue acreditando, confiando no milagre do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Estarei orando a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. Louvado seja Deus. O Senhor pode mudar o cenário da tua vida, você que me ouve. O Senhor tem o poder de mudar o cenário da tua família. Aleluia. O Senhor tem o poder de mudar o cenário que tu está vivendo. Jesus, Ele pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Porque a maior mudança é você tirar do mundo de pecado, de lama, de escravidão, de angústia, de tristeza, e viver alegre com Cristo. Em minhas lutas, em minhas provas, em minhas dificuldades, em minha bonança. Mas a maior alegria é a alegria que vem de Cristo Jesus, porque Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Está aí orando a Deus. Então somente creia, toma posse dessa palavra. Então somente creia, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar por essa palavra, eu quero te louvar por esse culto, eu quero apresentar a tuas mãos a cada vida que me ouve, a cada pessoa, meu Deus, que o Senhor nessa noite manifeste o teu poder, a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, esteja curando, meu Deus, esteja libertando, meu Deus, esteja salvando, esteja transformando vida pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo espírito de destruição, eu repreendo todo espírito de miséria. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Eu profetizo que essa enfermidade não será para a morte, mas para a glória de Deus. Enfermidade vai embora, doença vai embora, maldição cai por terra, demônio bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal que está agindo na vida dessa pessoa que me ouve, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que haja paz no lar, que haja paz na casa, que haja paz na família, que haja paz em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vem tocando, vem visitando com o teu poder, com a tua glória e com a tua unção, Pai. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus.
Aleluia, Deus.